Olá, aluninhos, vamos para a nossa segunda aula da semana, tá? Sexto ano, abra o livro de vocês na página agora 119 e vamos dar continuidade aí à erosão e sedimentação na página 119. Nós estamos falando da questão dos agentes externos que modelam o relevo, tá? Nós vimos o processo de intemperismo e na aula passada nós começamos a falar sobre a erosão. Então vamos para a conclusão do que seria essa tal de erosão e sedimentação, tá? Vamos ver bem na página aí, na página 119, onde diz assim, ó: os ventos, por exemplo, têm grande atuação no processo erosivo. É o principal agente, tá? Nós podemos dizer que é o principal agente, tá, do processo erosivo é o vento, porque o vento ele é constante, tá? Ele é constante, ele tá, dificilmente passa um dia sem ventar, quase que é impossível isso. Então o vento ele é constante, ele está em processo contínuo erosivo, carregando o sentimento, é o que nós chamamos de poeira, tá? Processo erosivo causado pelo vento é o que nós chamamos de poeira. O que é poeira? Como eu falei para vocês, é terra, é rocha. O nome nós chamamos de terra, tá? O nome correto é sedimento de rocha, tá bom? Para a gente aprender. Que a mãe de vocês zanga quando suja a casa, quando vem um vento que entra, o vento que suja a casa. Então aquele processo é um processo erosivo, pessoal, tá? Então continuando, vamos lá. Diz assim, ó: em áreas de clima tropical e temperado, onde a água é abundante, a intensa erosão provocada pela água da chuva dos rios também. Onde chove muito, é interessante. A água faz parte do processo de intemperismo, mas o processo de carregar a sedimentação nós chamamos de erosão, tá? Então, intemperismo, ó, não vamos confundir. Intemperismo e erosão, eles não acontecem separados. Eles acontecem ao mesmo tempo. O calor faz a rocha quebrar e o vento vem e leva. Nós temos intemperismo e a erosão. O calor causou o intemperismo e o vento veio e causou o processo erosivo. A erosão e o intemperismo agem continuamente, que eu falava para vocês, provocando desgaste no relevo. Por isso que eu falava, gente, ó, a gente tem que ter em mente, para a gente entender isso aqui. Se a gente pudesse, como eu já falei na aula passada, se nós tivéssemos a oportunidade de voltarmos daqui a 10 milhões de anos, nós iríamos encontrar tudo aqui diferente pelo processo erosivo. São 10 milhões de anos daqui para frente. Então vocês têm uma ideia. Infelizmente a gente não tem essa oportunidade de voltar para a gente ver. Mas se a gente tivesse, a gente ia ver talvez algumas serras que a gente vê, alguns morros, algumas lagoas, elas já não existiriam mais, já tinham deixado de existir e já teriam criado outras, tá? Nesse processo do intemperismo. O sedimento originário desse desgaste são transportados da parte mais alta para a parte mais baixa do terreno ou para o fundo do lago, lagoas, rios e mares. Tá lógico que o vento não vai levar o vento sempre ele vai transportar do local mais alto para o local mais baixo, do local mais alto para o local mais baixo. A água também é o mesmo processo, tá? O processo de deposição de sedimentos é chamado de sedimentação. O que acontece, gente? Ó, o que seria a sedimentação? Vamos entender. Vem o intemperismo, quebra a rocha em fragmentos, naquela terrinha que nós chamamos. Vem o vento, carrega aqueles sedimentos que nós chamamos de poeira, tá? Que é sedimento de rocha, e deposita em algum lugar. Naquele local onde o vento deposita é chamado de sedimentação, tá bom? A sedimentação. As rochas sedimentares, lembra? Nós temos 3 conjuntos de rochas, tá? Que são chamadas
magmáticas, sedimentares e metamórficas. São os 3 tipos de rocha que nós temos. Acredito que vocês já tenham estudado isso, tá? Essas rochas, essa sedimentação, ela vai formar as chamadas rochas sedimentares. Tá bom, pessoal? São chamadas de rochas sedimentares. Então, o que nós temos aí, ó? Assim, ação dos agentes externos. Quais são os principais agentes externos, gente? Ó, chuva, os rios, os mares, geleira, vento, ação humana. Tá bom? A chuva dá o nome de erosão pluvial, tá? É causado pelas águas. O rio, como é que dá o nome do rio, nos rios? Das erosões causadas pelo rio. É chamado de erosão fluvial. Ó, a chuva é com P, pluvial. O rio é fluvial. Dos oceanos é a chamada erosão marinha, tá? Aí nós temos também do vento. Olha o nome da erosão causada pelo vento. Aí na página 121. É a erosão eólica. Por que eólica? Se os outros nomes fluvial, que é eólica? Eólica é o nome de um deus romano, tá? Deus do vento, da mitologia romana, tá? Então, a erosão causada pelo vento é chamada de erosão eólica. Aí nós temos também o gelo. Quando ele descongela nas geleiras, ele também causa erosão. Então, a erosão das geleiras é chamada de erosão glacial, tá? Então nós temos a erosão glacial. Por quê? Porque o gelo também, quando vocês sabem, você já viu em filme, vocês sabem que existem alguns lugares da Terra que constantemente elas são cobertas por camadas de gelo. No momento que o gelo descongela, eles vão causar o que nós chamamos de erosão glacial, tá? Erosão glacial. Ou seja, essa palavra vem que quer dizer muito frio, gelo. E lá na página 122, abro vocês na página, continuando, gente, vai ter assim, ó, ação do ser humano. O ser humano também, ele é um grande agente de transformação do relevo, e a ação dele é também uma ação externa do relevo. Então o que nós temos assim, ó? Diz assim, ó, a sociedade é um agente transformador da paisagem. Tá? Nós já vimos que o que é paisagem, né? Que paisagem é tudo aquilo que é o conjunto de elementos que nossa visão capta no determinado momento que nós olhamos. Isso é paisagem. E nós lembramos que nós tínhamos as paisagens físicas e a paisagem, aliás, a paisagem natural e a paisagem social, a paisagem humana, aquela que é transformada pelo homem e a que é criada pela natureza, tá? Então o ser humano, ele vive também constantemente transformando a paisagem. Se ele transforma a paisagem, automaticamente ele também transforma o relevo. Ele vai transformar o relevo. Então nós temos o quê? Diz assim, para atender às suas necessidades. O ser humano transforma. O ser humano tem que construir moradia, o ser humano tem que produzir alimento, o ser humano tem que extrair da natureza tudo aquilo que facilite sua sobrevivência. Então, a partir daí, o que acontece? O que nós temos? Nós temos o ser humano transformando a natureza, porque ele precisa sobreviver. Lógico que aqui nós temos que ter uma exploração sustentável para não destruir a natureza. É bom a gente falar isso, porque vem as outras gerações, vem aí os netos de vocês, os bisnetos de vocês. Se nós destruir tudo agora,
Como é que eles vão sobreviver? Como é que eles vão viver? Então a ação humana diante da natureza, diante do relevo, diante da paisagem, ela tem que ser uma exploração. Ele tem que explorar para sobreviver. Ele tem que plantar feijão para comer, gente. Ele tem que ter ali o pasto da vaca para comer o capim, para depois você tomar o leite ou então comer a carne. Então o ser humano ele tem que explorar a natureza. No entanto, essa exploração tem que ser sustentável. O que é essa sustentabilidade? A sustentável é você utilizar os recursos naturais de forma que não destrua a natureza, tá? O exemplo de transformação são as escavações, as retificações de rios, corte no relevo para exploração de via, a remoção de morros, áreas litorâneas aterradas. Então o ser humano ele vai transformando o meio. Então esses são os agentes externos, gente, ó. Quais são os principais agentes externos que nós temos? Ó, só recapitulando: chuva, rio, mares, geleiras, vento e a ação humana, tá? E lá na página, ó, aqui vai a orientação. Lá na página 123 do livro de vocês, tem lá uma atividade para vocês fazerem. Vocês façam essa atividade. Faça a leitura, assista as 2 aulas da semana, faça a leitura da atividade, respondam, tá? Tire a foto e envie a foto no meu WhatsApp, que todos vocês têm, tá? Para quem não tem, é o 9987 682. Esse é o nome do meu WhatsApp. Mande as atividades nesse número. Tá ok, pessoal? Próxima aula, próxima semana a gente continua nos estudos. Aproveite o tempo, faça a atividade e um detalhe. Entregue essa atividade até o dia 24 de agosto. Todas as atividades vocês vão estar me devolvendo até o dia 24 deste mês, tá? Essa atividade vocês é para me devolver até o dia 24 deste mês, tá ok? Bons estudos, boa aula e bom retorno, tá? Bom retorno e vamos aí torcer para que essa pandemia passe para a gente voltar a ter nossas aulas presenciais.